Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre a aventura da prece. Falar sobre a prece é sempre um momento que enche muito o nosso coração de alegria, porque a prece, a oração, como se fala em outras crenças, a reza, a vibração, não importa como se chame, mas esse momento de conexão com o sagrado é muito importante na vida de cada ser humano. É curioso que algumas pessoas têm um pouco de timidez de orar. Muitas pessoas têm dificuldade de imaginar que estão sendo observadas quando estão orando. Basta você estar num grupo e as pessoas perguntam quem quer fazer a prece. Se eu perguntar aqui, quem quer fazer uma prece agora? Talvez uma ou duas pessoas levantem a mão e a maioria vai ficar esperando, vai ficar um pouco tímida. E por alguma razão, essa timidez de orar em público, que é tão comum, fica um pouco mais intensificada quando nós estamos perto das pessoas às quais nós temos intimidade. É curioso como as pessoas ainda se impactam, se sentem nuas quando se imaginam observadas orando. É difícil, não é tão comum nós vermos casais dizendo que oram juntos. Chega até a ser um pouco esquisito se você encontrar um casal de namorado e os namorados falarem que oram juntos antes de algum momento especial, ou algum casal mais jovem que diz eu oro junto antes de dormir, ou algum casal que não tem esse hábito e já por não ter tantos hábitos conjuntos, pelo tanto tempo que já convivem, às vezes colocam o hábito da oração em conjunto como alguma coisa que já não acontece mais naquela sintonia. E essa curiosidade desse contato, esse hábito, esse momento de oração que se torna alguma coisa, digamos, pouco habitual do ponto de vista da vista humana, do coletivo, não deixa de ser um comportamento muito curioso. E parece que, de fato, o homem, o ser humano, quando está orando, de alguma forma, está nu, está se mostrando em vulnerabilidade. Segundo Emmanuel, a oração é um momento ao qual nós refletimos a grandeza de Deus na nossa vida. E quando nós vamos falar sobre a aventura da prece e imaginar todas as formas que nós observamos na nossa coletividade, seja no contato com a espiritualidade, seja no contato com o sagrado na religiosidade, ou seja nos nossos encontros sociais, nós sempre pensamos sobre esse comportamento humano, essa conexão que nós sentimos quando estamos em estado de prece. E a aventura, essa coisa boa que sentimos quando estamos nos conectando com o sagrado, é o que nos traz de mais prazeroso, o que nos traz de mais poderoso, o que nos traz de mais divino nesse contato com Deus, com o Criador. Óbvio que nós oramos, rezamos e fazemos preces por várias razões. Geralmente, para pedir. É curioso como algumas pessoas em dificuldade logo se lembram de Deus. Lembrar de Deus, que deveria ser uma constante na nossa vida, como diz o ensinamento de Jesus, orai e vigiai constantemente, deveria ser um hábito na nossa vida. Como é o hábito, como deve ser o do Evangelho no lar, para poder transformar a nossa casa nesse
ponto de luz que a espiritualidade relata que tanto gosta quando se manifesta por meio da psicofonia ou da psicografia, falando do quanto é importante esses pontos de luz aqui na crosta, para quando os missionários da luz aqui estão, terem lugares para repousar, para recuperar energia, para dar um tempo nessa imersão difícil muitas vezes para eles aqui na Terra. Mas esse momento da prece, o momento sagrado, esse momento de conexão espiritual, geralmente é usado para pedir. E nós pedimos quando estamos aflitos, pedimos quando precisamos de algo, pedimos quando parece que nenhum recurso mais parece possível, e aí vamos rogar àquele para quem nada é impossível, porque aquele provavelmente consegue nos conceder aquilo que nós precisamos. Então, pedir para si, tem algum problema? Pedir a Deus para você mesmo? Óbvio que não. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. E pedir ao Pai não é um grande problema. Mas também nós podemos pedir pelos outros. Pedir saúde, pedir prosperidade, pedir equilíbrio, pedir conforto, paz. Podemos pedir ao mundo, como rege a paz no mundo, como o Regis bem falou aqui. Nós podemos pedir ao Criador pelos outros também. E olha que generosidade a nossa, né? Usamos esse momento de conexão, esse momento que nós nos concentramos fortemente para nos conectarmos com o Pai. E aí, às vezes, esse momento que é muito poderoso, ele precisa ser escolhido, né? Não dá para fazer, dá para fazer uma prece que você sai pedindo para você, para o outro, para o irmão, para todo mundo, até dá. Mas quando você concentra, parece que a prece é um pouco mais forte, e aí, naquele momento, você tem que escolher o que você, de fato, está pedindo no teu coração. Uma coisa é o que nós falamos, uma coisa é o que nós pensamos, outra coisa é o que nós pedimos de fato nessa oração. Mas também usamos a oração para louvar. E nesse momento de louvor, que muitas vezes é esquecido, inclusive pelos espíritas, que é um momento tão especial, um momento ao qual nós paramos para fazer essa vibração, pedindo a paz no mundo, pedindo saúde, pedindo para que esse momento ainda que nós estamos vivendo, esse finzinho aí da pandemia, provavelmente, seja mais ameno e que nós tenhamos coragem, bom ânimo para enfrentá-lo, mas louvando ao Senhor, imaginando a grandiosidade de Deus e se conectando com essa grandiosidade para que ela também seja refletida na nossa vida. Afinal, Jesus falou, vós sois deuses, brilhe a vossa luz, como falou o Regis também hoje. Então, se temos a capacidade de que a luz brilhe em nós, essa luz sim é a luz da providência divina, é a luz do reflexo de Deus nas nossas vidas, e ela só é capaz de brilhar quando nós nos conectamos na tomada. A oração é o Wi-Fi que conecta com Deus. A oração é esse momento de conexão profunda que nós sentimos. E quando vamos pedir, é preciso ter a certeza que nós seremos atendidos. Afinal, é Deus. Afinal, para Ele, tudo é possível. Tem uma história no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito André Luiz, o 4º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que é muito interessante. Tem um determinado momento em que Jerônimo, instrutor do André Luiz, o comunica que precisa vir à crosta para atender um pedido das altas autoridades de Nosso Lar. Vocês já leram Nosso Lar também, a propósito? Ouviram o filme? Então, quem não leu ainda ou não viu o filme, veja o filme, ou leia o livro, como dizia aquelas músicas da Blitz, né, de antigamente, né? Leia o livro, veja o filme, não tinha uma música que falava assim? E as altas autoridades de Nosso Lar
deram incumbência ao grupo que André Luiz estava fazendo parte naquela ocasião, para vir a crosta para atender a um pedido. E esse pedido era para retardar, por meio da intervenção da espiritualidade, um momento de desencarne da irmã Albina. Uma das obreiras da vida eterna, que ali são narradas as histórias do desencarne desses obreiros da vida eterna lá nesse livro. É um livro muito interessante para compreender também como se processa o desencarne, mas também um livro interessante para entender o papel que os obreiros da vida eterna têm em se conectarem entre si para se ajudar na espiritualidade entre a terra e o céu, entre o mundo espiritual e o nosso plano. Então André Luiz ficou muito surpreso, porque aquela missão, aquela tarefa, era uma tarefa que tinha por objetivo retardar um desencarne. E ele achava que isso não era possível. A gente não escuta que quando chega o momento de desencarnar, o momento da morte, como se fala, não tem jeito. A gente não escuta isso, né? Chegou o dia, não tem jeito. E André Luiz ouviu a narração de Jerônimo de que houve uma prece que foi atendida pelas altas esferas para que aquele desencarne fosse adiado por algum tempo. E André Luiz, curioso, falou: como assim? Uma prece foi ouvida, atendida, e por isso o momento do desencarne vai ser adiado? Exatamente. E essa é a nossa tarefa. Obviamente a irmã Albina já está muito debilitada organicamente, mas nós ainda precisamos utilizar dos nossos conhecimentos espirituais para adiar esse momento de desencarne. Então, André Luiz ficou muito curioso. Exatamente como qualquer um de nós ficaríamos aqui. E a maior curiosidade dele era saber quem teve o poder dessa oração, dessa prece, que foi capaz de alcançar a alta esfera, a alta gestão de nosso lar, para fazer uma intervenção desse jeito e mudar o rumo, a programação de uma encarnação. Um momento do desencarne ser adiado. E ele foi perguntando para o Jerônimo: será que foram as filhas delas, que são tão bem cuidadas, Cláudio? Será que foi algum espírito protetor muito poderoso, muito querido lá em nosso lar, que conseguiu essa intervenção? Porque que prece é essa, né, gente? Imagina. Olha, pelo amor de Deus, essa prece aí é uma prece, guardem, porque o dia que vocês souberem que eu estou doente, eu vou fazer essa prece aí pelo Jaime para ele se recuperar. E ele ficou surpreso com essa prece. Então, ali, já no ambiente do trabalho, a curiosidade, por fim, foi matada. Ele viu que não era nenhuma das filhas da irmã Albina. Ele viu que não era nenhum espírito protetor que tinha pedido aquela oração para a saúde e recuperação daquela senhora. Ele percebeu em um determinado momento, e no momento que foi revelado a ele, que entrava uma criança de menos de 10 anos de idade, o Joãozinho. E quando o Joãozinho entrou, perguntando pela vovó, perguntando se a vovó estava melhor, Jerônimo olhou para André Luiz assim, deu um pequeno sorriso e falou: agora você vai entender o que está acontecendo. E foi a prece daquela criança, uma prece intercessória, que mudou um plano de desencarne de uma senhora, a sua avó, que cuidava dele. O poder da oração é maior do que nós imaginamos, porque na providência divina não existem mecanismos exatos. O que houve naquela oração não foi uma derrogação, nem uma mudança de qualquer mecanismo do processo de encarnação humana. O que houve foi o merecimento,
a intervenção do poder de uma prece. E isso não tem nada de antinatural. Isso é da lei. As leis que regem o universo não são algoritmos matemáticos criados pelo homem. Não funcionam de uma forma mecânica como nós imaginamos. Não funcionam de uma forma simplificada como 0, 1, 0, 1 ou 1 mais 1 é igual a 2. As leis divinas que regem o universo, criadas por Deus, que não para de criar e tomar decisão em nenhum segundo. Deus está decidindo, Deus está criando a cada instante. E tomar decisão sobre depósito de objetos é muito fácil. Mas tomar decisões a partir de consciências humanas que se despertam, que mostram vontade, que se dilatam e se ampliam como seres humanos melhorados por meio da abnegação, é muito diferente. Se Joãozinho conseguiu, qualquer um de vocês é capaz de conseguir. Porque não é porque Joãozinho é criança que ele conseguiu. Ele conseguiu pelo valor da prece. Ele conseguiu pela ordem de merecimento, de encadeamento das coisas. E nós também podemos. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me contou que passou por uma situação muito difícil há uns 2 anos, exatamente no início da pandemia. E eu acompanhei essa enfermidade desse amigo. Ele ficou muito acamado, muito doente. Ele estava passando por uma situação muito, muito, muito difícil. Então, em determinado momento, um senhor se aproximou dele e olhou e fez assim: você está sofrendo, né, meu filho? Sabe aquelas pessoas que chegam aleatórias na rua, chega do seu lado e falam coisas para você que faz sentido? Não sei se vocês já encontraram alguma pessoa assim na vida, mas às vezes as pessoas falam coisas aleatórias e são os anjos, os espíritos bons falando pela boca dessas pessoas que parecem aleatórias, mas nada tem aleatória. São só instrumentos da espiritualidade para nos mandar as mensagens corretas. E quando esse senhor falou para o nosso amigo: você está sofrendo, né, meu filho? Ele olhou e fez: muito. Eu estou sofrendo muito. Como está difícil. E ele olhou para o senhor assim e falou... O senhor olhou para ele e falou assim: então, ore por mim, por favor. Aí ele olhou e falou: o senhor deve estar enganado. Você não ouviu o que eu falei. Eu estou sofrendo muito. Eu não consigo sequer orar para mim mesmo. Está difícil demais para mim. E ele achou aquilo muito inusitado. E em seguida, o Senhor falou assim para ele: aqueles que estão sofrendo estão mais próximos de Deus. Então, por favor, ore por mim, porque a sua oração vai ser escutada mais rápido por Deus. E o socorro vai chegar a mim também. Naquele momento ele refletiu sobre aquela lição e pensou que de fato faz muito sentido que quando as pessoas chegam no hospital, se tem alguém que está infartado, que está gravemente ferido, passe na nossa frente, que se nós estamos só com uma febre, ou estamos com alguma consulta ou alguma coisa que pode aguardar. Assim também a providência divina. Se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, se você está sofrendo muito, se está doendo, se está difícil, se você já pensou bobagem, se você já pensou que sua vida não faz mais sentido, se você imaginou que você não consegue mais viver sem aquela rede social que rompeu com você, rede de pessoas, se você já não consegue mais viver com aquela ingratidão, traição profunda,
e você está se sentindo no fundo do poço, você está mais perto de Deus do que você imagina. Na verdade, Deus sempre está perto de nós. Nós é que esquecemos que Ele está ao nosso lado. Algumas vezes nos momentos de alegria, porque nos momentos de alegria, aí é que a gente não ora mesmo. A gente esquece que os momentos de alegria também passam. A vida faz parte, na vida, esse repertório de idas e vindas, de altos e baixos, é bem esperado por todos nós. Essa é a vida humana. E esse repertório de coisas boas e ruins, altos e baixos e coisas que nos acontecem, é que nos forjaram. É como os pais que chegam à conclusão boba, tola, de acreditar que não podem deixar os filhos passarem por nenhuma frustração, acreditando que no futuro eles serão mais fortes e que eles não devem passar pelos mesmos problemas e privações que aqueles pais passaram, e no futuro acabam chegando à conclusão de que esses filhos se tornaram criaturas frágeis, incapazes de lidar com qualquer frustração. Na verdade, a vida é feita desses altos e baixos. E conviver com eles e acreditar que esse repertório de altos e baixos é o que nos faz seres humanos mais fortes e o que nos tornou o que nós somos agora, é que é importante. É aí que está a sabedoria da vida. Eu lembro que também num momento muito difícil da minha vida, um momento que eu estava sistematicamente sendo perseguido, dificuldade com as coisas e dificuldade para lidar com a minha vida pessoal, com viagens permanentes e muita pressão no trabalho, as coisas assim realmente bem complexas. E nesses momentos são momentos que geralmente nós buscamos a Deus. Naquele instante da vida, eu decidi mudar um pouco as minhas orações. E eu adicionei uma oração que eu não tinha muito hábito de fazer na minha rotina diária, que era o Ave Maria. E eu decidi, naquele período difícil da minha vida, que eu oraria um Pai Nosso para mim. Óbvio que eu não sou bobo, né? Tem que orar para a gente também, para a gente, para o meu equilíbrio, para a minha vida, para as coisas melhorarem. E em seguida eu decidia orar o Ave Maria para as pessoas que estavam me perseguindo e dificultando a minha vida. E nesse dia que eu tomei essa decisão e rezei, orei a Maria, trouxe o Ave Maria para a minha oração noturna, exatamente naquele dia, eu senti uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida numa oração. Essa mesma energia que eu sinto agora aqui falando com vocês. Porque quando eu dediquei a oração de Maria aos meus inimigos, mentalizando e mandando vibrações positivas para eles, eu fui tocado pelo que chamam a graça de Maria. A sua equipe espiritual, conhecida no mundo espiritual, no mundo relatada no amparo aos suicidas, no amparo aos que sofrem, tão faladas nos livros espíritas que nós lemos, me tocou naquele momento. E eu senti um jato de energia que eu nunca senti na minha vida. E desde então, toda vez que eu vou orar o Ave Maria, eu sinto essa mesma energia me tomando o corpo da cabeça aos pés. Chegou uma vez até que eu fui muito curioso.
que eu comecei a orar a Ave Maria, eu falei, não, dessa vez não vai acontecer não, porque eu não estou tão concentrado, não vou concentrar muito não. E aí no meio do Evangelho, quando eu estava pouco concentrado, a energia tomou conta de mim. E eu, obrigado, Maria, por mesmo quando a minha fé está pouca, mesmo quando eu estou querendo fazer pegadinha espiritual com a espiritualidade, você me mostra que você está aqui na minha vida. Mas essa manifestação da oração só aconteceu quando eu dediquei essa aventura na minha oração, quando eu dediquei aos outros. Quando isso virou uma oração para as outras pessoas. Então, gente, se você foi para a caverna como Elias, em fuga, para o deserto, sozinho. Se você foi para algum lugar para meditar, para escapar dos problemas, para se conectar consigo mesmo, e estando lá sozinho, se pôr a orar, você vai descobrir, assim como Elias, que você não estava sozinho. Porque quando ele achava que estava sozinho, Deus estava lá, perguntando o que ele estava fazendo ali. Deus já sabia, mas Deus queria que ele falasse por ele mesmo o que ele ali estava fazendo. E quando você estiver sozinho, com seus problemas, com suas dificuldades, com as suas reflexões, acreditar que não tem mais ninguém ao seu lado, se conecte. Você vai ouvir. Deus estará lá com você também. Ele sempre está. Ele sempre esteve. Nós, com o nosso repertório de distrações, nesse mundo de inundação de informações, fake news, nutrições podres da internet, barulhos, guerras, confusões, com as nossas distrações mundanas que inundam a nossa vida hoje, como nunca inundaram, é que nós esquecemos que o plano de Deus é infinitamente superior ao plano dos homens. E não importa a esperança nossa, se a nossa esperança está menor, se ela enfraquece, se o joelho dobra, parece que a gente vai cair. Ora. Na oração, você vai descobrir que quando teus joelhos dobrarem, quando o frio da caverna for uma realidade, quando as sombras parecerem tomar conta da tua vida, quando o abandono, a ingratidão, a traição, a escassez visitar os teus pensamentos, Deus estará lá, do seu lado. E a abundância do Criador vai mostrar que cada um de nós somos luzes, somos deuses, e somos capazes de escapar dos piores problemas e nos reconstruímos da melhor forma, porque por meio desses problemas, dessas provas, dessa solidão, dessa caverna, nós estaremos forjando um ser humano muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais humilde e conectado com a espiritualidade superior e com a divindade. Nós nunca estamos sós. Provavelmente vocês já sabem disso. Provavelmente todo mundo aqui já teve uma experiência com o sagrado. Evoquem essa experiência com o sagrado de volta para a vida. Porque no momento da dificuldade, inclusive,
esses momentos significativos consagrados vão sendo esquecidos. E a dor vai ganhando uma proporção muito grande no local onde ela não deveria estar. Na nossa fé. Porque a fé, essa força que impulsiona a oração para intervenções como a do Joãozinho, funciona quando a nossa alma está forte. O corpo pode enfraquecer, a mente pode esvaziar, mas a fé é a certeza. E na certeza da fé, Deus, Maria, que a espiritualidade superior agora derramem sobre todos vocês e as suas famílias a graça, o poder, a energia da aventura da oração. Nesse momento estou orando com todos vocês aqui, com outras palavras. E essa oração que nós dedicamos aqui em conjunto, as nossas vidas, a Deus, ao louvor, que se perpetue na nossa semana, na nossa vida, e que possamos nos fortalecer, porque o Cristo precisa que nós estejamos fortes nesse momento tão difícil aqui na Terra, porque cada um de nós podemos fazer a nossa parte para que o mundo seja um lugar melhor. Muita paz a todos vocês, que Jesus ilumine e abençoe ricamente vocês e suas famílias.